Para um cérebro cego, os olhos não servem de nada. Provérbio árabe. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Se você quer ouvir algum dos episódios passados, se você quer enviar para alguém algum desses episódios, você pode procurar no YouTube Dispense, D-I-S.pense, P-E-N-S-E, Dis.pense, Dispense. Você pode procurar no YouTube, você pode procurar também no Spotify, você pode procurar no Google Cast, e essas são as principais plataformas em que você pode encontrar esse conteúdo para rever algum dos episódios ou para enviar para algum dos amigos. Talvez tenha alguém que você sabe que precisa desse tema, então cabe a você enviar para essa pessoa os links que eu falei anteriormente. Vamos para o assunto de hoje? Um quadro de Pablo Picasso foi vendido por 537 milhões de reais. O quadro em questão foi As Mulheres de Argel. Pablo Picasso é um famoso pintor, talvez seja um dos pintores mais reconhecidos no mundo. E é interessante que na obra de Pablo Picasso você tem pelo menos 3 fases diferentes. Entre essas fases, uma delas é a fase azul, em que ele pintava quase tudo num tom azulado, por isso o nome é fase azul. Nessa fase ele pintou mendigos, ele pintou pelo menos 2 cegos, e um desses quadros é o café da manhã ou de jejum de um jovem cego. E quando você olha para o quadro, você não tem a possibilidade de, pelo menos eu olhando para o quadro, não consigo ver que aquele jovem é cego. Mas a cegueira, ela é um drama que acompanha a humanidade desde tempos muito remotos. E quando a gente pensa na cegueira, num período em que as pessoas não poderiam se aposentar, não tinha auxílio do governo, o indivíduo, o que restava para ele era pedir dinheiro, era a mendicância, né? Ele tinha que se tornar um mendigo e pedir e esperar a boa vontade das pessoas para poder se alimentar e custear suas despesas. É verdade que essa cegueira física ela é um problema, mas tem um outro tipo de cegueira que também é um problema. A cegueira, assim como a soberba, ela é a certeza, nós temos a certeza de que ela acontece nos outros. Então, todo mundo acha que o cego é outro, todo mundo acha que o soberbo é o outro. E é muito comum quando se aproxima desse tipo de conteúdo, por exemplo, com uma pá. Então o indivíduo ouve o que está sendo falado aqui e ele lança, e ele pensa assim, ó, Dona Maria podia ter ouvido isso aqui, ó. Isso aqui era para ser o João, hein? Nossa, olha isso aqui seria muito bom se meu marido ouvisse. Ao invés de se aproximar de um conteúdo com uma colher. Isso aqui serve para mim, isso aqui também serve para mim, isso aqui também serve para mim. Então a minha sugestão para você hoje, enquanto você ouve, é que você use uma colher e não uma pá. E eu vou dar um exemplo para você de cegueira e do porquê que eu estou falando dessas questões. Um dia eu estava num ambiente religioso, estava numa igreja, e aí eu vi uma pessoa passando e eu pensei assim, esse cara é um idiota. Depois eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Por que ele é idiota? Nunca falei com ele, ele nunca falou comigo, eu nunca fiz nada para ele, ele nunca fez nada para mim. Por que ele é um idiota? E aí eu descobri que, na verdade, o idiota naquela ocasião, o comportamento idiota era meu e não o comportamento dele. E essa ideia de que o outro é cego, eu não sou cego, o outro é culpado, o inferno são sempre os outros, né? Essa é uma frase que está bem na moda, né? O inferno são sempre os outros. E aí, já que a gente está falando de pensadores, o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, é uma ficção e ele vai contar sobre a cegueira branca. Então, pessoas que de repente se tornaram cegas e elas não conseguiam enxergar, obviamente, porque estavam cegas. E o mundo vira um caos, porque todo mundo está cego, é tipo um vírus que está sendo transmitido e as pessoas, ao invés de pegar uma doença, aliás, ao invés de pegar uma infecção, como uma gripe ou qualquer outra coisa do tipo, elas ficam cegas. E nessa cegueira, o mundo ele vira um caos. Mas ao que me parece, essa cegueira ela já acontece. Essa cegueira ela já acontece. E como é que eu posso imaginar ou concluir que essa cegueira ela já acontece? Fernando Braga Costa é um famoso psicólogo brasileiro. Ele fez um estudo muito interessante. Ele é professor na USP e ele disse que ele passou alguns anos
usando roupa de gari. E ele limpava ao redor da própria universidade. E o que ele diz é que é interessante que os professores o abraçavam no horário da manhã e o ignoravam no horário da tarde. Ele disse que os professores passavam por ele e não percebiam, não o reconheciam. Então, o mesmo grupo que o aplaudia no horário da manhã é o mesmo grupo que o vaiava ou que o ignorava no horário da tarde. E essa indiferença, ela ainda é pior do que o ódio. A forma mais fácil para destruir uma criança não é com o ódio. A forma mais fácil para destruir uma criança é através da indiferença. O final de um relacionamento amoroso, não acontece necessariamente quando as pessoas estão brigando. Mas a última fase de um relacionamento acontece quando as pessoas elas se tornam indiferentes. Então, tanto faz o que ele faz, o que ele fez, tanto faz se ela vai ou se ela não vai. Então, é a indiferença o que me mata, né? Citando aí a música. E é interessante que talvez nós estejamos cegos. E num momento como esse de reflexão que a gente está vivendo, e algumas pessoas estão tendo mais oportunidade de ficar em casa, embora às vezes trabalhando até mais do que trabalhava antes, mas se vendo obrigado a estar com outras pessoas, e talvez seja a oportunidade que a gente tem para olhar as pessoas, ver. E aí, quando eu estou falando de ver, é óbvio que eu não estou falando de uma função necessariamente fisiológica, porque ver todo mundo vê. Agora, enxergar, sabe, essa dimensão de prestar atenção, não somente passar diante dos olhos, mas de prestar atenção, é uma dimensão muito profunda, de uma dimensão muito poderosa. E é interessante que o próprio Cristo falou sobre isso, né? Tem um texto dele muito famoso que ele vai dizer assim: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados. E a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Do que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre a primeira questão: por que eu percebo que a gente vive num mundo cego? Olha, o mundo cego, ele não consegue ver. Então ele não consegue diferenciar as pessoas. Por isso, essa ideia de o tempo inteiro a gente está condenando as pessoas. Você já viu, por exemplo, alguém falando de um time de futebol? E é interessante que o técnico de futebol, que pensa 24 horas em futebol, que vive para o futebol, que é o tempo inteiro, a vida dele é isso, ele ganha para isso. E eu que penso em futebol 2 horas por semana, sei mais do que o técnico, que passa 24 horas pensando nisso. E eu digo, mas por que não colocou fulano? Por que não tirou ciclano? Ou seja, a ideia de que ele tem um negócio no olho dele, ele não está vendo. Mas o problema é que eu tenho uma viga no meu olho, eu tenho uma trave no meu olho, eu tenho um poste no meu olho, eu tenho uma ripa no meu olho e eu estou tentando tirar o cisco do olho do outro. E muito dessa brutalidade que está sendo vivida, que a gente está vivendo em tempos de redes sociais, né? E aí eu vejo algumas expressões que eu fico imaginando, né? Esses dias eu vi alguém falando, uma senhora, uma pessoa religiosa, falando de um político, e ela postou assim no Facebook: deputado tal lixo. E aí eu fui questionar essa pessoa, por que esse deputado era lixo? Porque ele não tinha feito exatamente o comportamento que ela imaginava, então isso faz dele um lixo. E aí eu fico questionando, quem é o lixo? Quem é o cego nessa história? É ele que é o cego, o deputado que é o cego? Ou a pessoa que posta um negócio desse, tentando desmoralizar o indivíduo, tentando desconstruir até a humanidade? Porque lixo não é gente, lixo é lixo. Lixo não é pessoa, óbvio. E esse negócio, a gente só se esquece
que na medida em que a gente vai julgar, a gente também vai ser julgado. Na medida em que a gente julga, nós também somos julgados. E eu penso que um pouco desse ódio, a gente está vivendo um tempo do politicamente correto, né? Então as pessoas não podem falar muita coisa que pensam e que falavam livremente até pouco tempo atrás. Eu não estou dizendo para você que o politicamente correto seja o problema, mas também não estou falando para você que o politicamente correto seja a solução. E aí essas ideias que não podem ser faladas, verbalizadas naquilo que a gente chama de mundo real, ele vai encontrar o seu eco, vai encontrar o seu lugar lá no mundo virtual. Então o indivíduo ele não teria coragem, por exemplo, talvez de ser racista com o chefe dele, ou com um colega de trabalho, ou com aquela pessoa que está ali, compartilha o mesmo espaço físico com ele. E aí, pela possibilidade do anonimato, ou pela ideia de um anonimato, então agora eu com um pseudônimo, eu entro nas redes sociais e aí eu vou seguir uma determinada celebridade no Instagram, em outros locais mais, e aí agora ali eu posso xingar aquela pessoa, porque aquela pessoa não vai bater na porta da minha casa, ou eu posso xingar aquela pessoa porque eu tenho a ideia que as consequências disso não vão chegar sobre mim. Só que, agindo dessa forma, eu estou revelando o tamanho da minha ignorância, eu estou revelando o tamanho do quanto eu sou cego, o quão cego eu sou. Por isso que o cérebro ele é inútil quando os olhos não enxergam. Aliás, perdão, refazendo a frase aqui. Para um cérebro cego, os olhos não servem de nada. Porque se o indivíduo ele não tem essa capacidade de ir para além das imagens, ele não consegue entender que aquela outra pessoa que está nas redes sociais, ele é uma pessoa que chora, que tem fome, que passa frio, que tem raiva. Então, eu não tenho essa possibilidade de agir dessa forma, porque na medida em que eu julgo, eu também sou julgado. E aí eu fico tentando tirar o cisco do olho do treinador de futebol, eu fico tentando tirar o cisco do olho da pessoa que torce para outro time, eu fico tentando tirar o cisco do olho da pessoa que discorda da minha religião, eu tento tirar o cisco do olho da pessoa que não gosta do filme que eu gosto, que não gosta do jogo que eu gosto, e aí eu fico tentando provar para essa pessoa essa ideia. E aí, não, deixa que eu vou tirar o seu cisco, só que o problema é que eu tô com uma viga no meu, como é que eu vou conseguir tirar o cisco do seu olho se eu tô com uma viga no meu? Então quem é o cego na história? Quem é o cego na história? Talvez seja o momento da gente começar a refletir. E aí eu volto para a história de José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Talvez a gente está num mundo cego. E é interessante que essa cegueira ela vai acontecendo até porque a gente vai se acostumando com isso. A gente se acostuma a passar por cima das pessoas e simplesmente não notá-las. Quer ver um exemplo disso? Tem um estudo que foi feito, o nome do estudo é o Estudo do Bom Samaritano. Você pode pesquisar aí no Google, você pode dar uma googada aí que você vai encontrar. A proposta era a seguinte: tinham 2 prédios em lugares diferentes que eram ligados por uma passarela. E os jovens de um lugar, que eram estudantes de teologia, ou seja, eles estavam se preparando para serem pastores ou padres, essas pessoas, ou uma outra profissão, mas enfim, majoritariamente é isso, e essas pessoas eles estavam num ponto e eles tinham que passar para o outro ponto. E aí foi dado para eles a tarefa era o seguinte: olha, vocês têm 10 minutos para sair dessa sala, atravessar a passarela e chegar na outra sala. E nesse tempo vocês têm que preparar um sermão sobre o bom samaritano. Só te contextualizando a história do bom samaritano. O bom samaritano, Jesus conta uma história de um homem que estava descendo uma estrada muito perigosa. Ele foi assaltado, bateram nele, levaram tudo que ele tinha. E aí vem descendo, e aí eu vou tentar contextualizar hoje. Aí vem descendo ali um padre, vem descendo um pastor, vem descendo um crente, vem descendo alguém da renovação carismática, vem descendo alguém, um rabi, enfim. E aí ele vai trazendo histórias de pessoas que são religiosas no contexto dele, mas que não ajudam aquela pessoa. E aí de repente vem um samaritano, que é um tipo desprezado, um tipo que é esquecido na cultura em que Jesus vivia.
E aquele homem que era ignorado, esquecido, rejeitado, é o homem que para socorrer aquele primeiro que havia sido detido, assaltado e espancado. E ele pega esse homem, veja, ele está passando numa rua perigosa. Se você para numa rua perigosa, se esse cara foi assaltado, eu também posso ser assaltado. Mas ele pega, cuida dessa pessoa, leva essa pessoa. Então essa é a história do bom samaritano. Voltando para a nossa experiência, o experimento social, então o jovem tinha 10 minutos para preparar o sermão e atravessar a passarela. Só que no meio da passarela tinha um cara, um ator, claro, deitado nessa passarela, fingindo que está sentindo dor. E esse jovem está com tanta pressa para sair, para fazer um sermão sobre o bom samaritano, que ele não tem tempo para socorrer a pessoa que está caída. Ou seja, a necessidade dele chegar do outro lado, dele ter a nota, falando sobre o bom samaritano, não permite, na consciência dessa pessoa, que ele seja o bom samaritano. Então ele ignora a pessoa, ele passa por cima, ele simplesmente não vê, não enxerga, não nota, completamente cego. Quem são as pessoas que nós estamos ignorando? Quem são as pessoas que você não está vendo? Quem são as pessoas que você não pode perceber? Dispense viver de olhos fechados.